Sejam todos bem-vindos a mais uma sessão. No vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa sessão aqui de migração e a ideia hoje é falar do guia do exercício de migração de containers. Então, a ideia do container é muito interessante porque o container em si ele traz uma ideia de portabilidade, uma ideia de self-containment quando a gente comenta sobre essas soluções. Então, aqui a ideia é a gente poder implementar alguma solução que possa fazer essa migração aqui para a nuvem, tá legal? Lembrando, a gente está fazendo uma solução bastante parecida com a dos exercícios anteriores. Então, em relação ao exercício da parte de uma instância, da parte de um banco de dados, só que agora desse lado aqui de migração de containers. Tudo bem? Esse laboratório é um pouquinho mais longo do que os demais, mas ele não é difícil. A ideia é só a gente entender o que a gente precisa começar para resolver essas partes. Tudo bem? Então, a primeira parte, novamente, é a gente fazer o nosso login. Então, novamente, a gente tem as nossas credenciais. Eu vou fazer o login aqui com essa conta. Lembrando que cada conta é única, então tomem cuidado para não copiar de alguém ou de algum outro vídeo, porque essas credenciais não vão funcionar quando a gente fizer isso. E aí, a primeira parte que a gente tem que fazer aqui é começar a criação do nosso cluster environment. Então, novamente, quando a gente está começando a migração, eu tenho que ter alguma coisa para poder migrar nesse sentido. Então a gente vai utilizar aqui, na verdade, o CCE, o Cloud Container Engine, para ter esse cluster aqui como acesso. Novamente, a gente vai utilizar a região aqui de Singapura como solução. Aqui uma parte bem importante está o cluster name. Lembre-se que a verificação de soluções dos laboratórios, inclusive da própria certificação, é dada pelo nome e característica do serviço, então não esqueça de manter o nome correto aqui para isso. Versão do cluster, nodes, master node único, tunnel network, a VPC, a mesma VPC dos exercícios anteriores, a VPC HC que a gente já tinha utilizado também, subnet HC mais uma vez, e aí aqui a gente vai continuar com a parte da tela explicando o que precisa passar nessa parte. Tudo bem? Muito bem. Agora na criação do node desse cluster aqui. Características Pay-per-use, General Computing, lembrando que é uma característica bem em instância, né, quando a gente está colocando aqui. Então o tamanho é S6xlarge.2 para 4 vCPUs e 8 GB de memória. Aqui o nome não, a engine do container. A parte da imagem, o node dele, System Disk, Data Disk, Elastic IP, ou seja, todas as características que a gente já colocava nesse momento. A próxima parte que a gente vai seguir aqui vai ser a instalação do Velero. É uma parte bem importante para que a gente consiga tratar dessa ideia de backup aqui, tá legal? Então a gente vai começar a preparar esse tipo de coisa. O primeiro passo vai ser acessar o OBS para criar um bucket com esse nome aqui, Velero CCE, então justamente para essa ideia, né, de restauração e recuperação posterior aqui. Para a parte de bucket a gente já conhece bem, é um serviço bastante simples, mas bem importante para a solução, então bastante direto. Algumas partes adicionais aqui que a gente vai estar criando com relação a essa instância, então região de Singapura de novo, Pay-per-use, arquitetura x86, General Computing Plus nesse caso, não é mais uma S, é uma C7N large aqui, que a gente vai colocar. Novamente imagem pública, CentOS, General Public, General Purpose nesse caso, e as VPCs que a gente já utilizava mais uma vez. Tudo bem? O nome novamente muito importante, né? Aqui é ECS para a parte de Kubernetes, então lembre-se dessa informação aqui também. E seguimos aqui com a tela, novamente com essa informação. Lembrando que a tela pode ter pequenas variações, tá? Principalmente com relação à interface, serviços novos e tudo mais, alguma atualização. Se isso acontecer, não se preocupe, é só você seguir o passo principal e qualquer mensagem adicional que tenha, ou uma informação, por exemplo, que você não conhecia, você pode simplesmente ignorar, porque não faz parte do exercício original. Muito bem? Uma parte importante aqui é a gente fazer a edição do Security Group, que a gente tem que adicionar a porta 22 para poder fazer um SSH nessa instância, nesse recurso, então temos que liberar essa parte aqui. E a terceira parte vai ser fazer o login nesse recurso. Então, da mesma forma que a gente fazia lá atrás nos outros exercícios também, o SSH root no Elastic IP desse recurso, a gente vai fazer nesse caso também. Nesse caso, eu estou fazendo nessa ECS que a gente construiu, essa ECS de Kubernetes aqui. Muito bem? Fazendo essa verificação aqui, que está tudo certo, que a gente conseguiu utilizar a porta 22, né? Por isso que o Security Group tinha que estar liberado nesse caso. A gente vai começar aqui, dentro do console novamente, a verificar a página de instalação de kubeconfig file para essa parte. Muito bem? Então aqui a gente segue com a parte de explicação, a tela bonitinha, para que a gente consiga seguir essa instalação do Velero ainda. E aqui nós temos toda a parte que deve ser seguida. Então seguimos aqui, criar um Kube Directory, o config file, copiar o conteúdo aqui do kubeconfig.json no step 5 para cá.
Tem aqui o código que a gente vai estar colocando, tudo certinho, seguindo mais. Então é uma parte bem simples, mas bem direta, né, de copiar e colar essas etapas aqui. Normalmente isso é bem importante porque dentro do próprio laboratório, mas também dentro da própria etapa de certificação, isso pode acontecer, tá legal? Então é bom a gente saber o que está acontecendo, quando está acontecendo, para que na hora que a gente estiver resolvendo lá no meio da prova, isso fique mais fácil para nós. Para conseguir continuar isso aqui, a gente precisa novamente de uma Access Key. E a gente não tem essa Access Key criada para esse laboratório. Então a gente vai voltar lá para a parte de My Credentials, a gente vai criar uma Access Key, a gente vai baixar e vai utilizar aquelas credenciais nesse caso, tudo bem? Novamente o mesmo processo que a gente já tinha colocado no serviço anterior, na solução, por exemplo, lá do ECS que a gente migrou, então bem direto também, tá legal? Seguindo aqui um pouco mais para baixo, agora a gente vai ter que fazer um WordPress, tudo bem? WordPress e um MySQL aqui para essa solução. Então o MySQL na prática vai ser uma coisa que a gente já tinha conhecido relativamente bem, e agora o WordPress que vai complementar isso daqui. Então lá no cluster, lá no console do cluster na prática, a gente vai na parte de workloads, como ele está mencionando aqui na parte da esquerda, e a gente vai criar um novo workload. Vou selecionar um MySQL Server para configurar ele aqui. Características stateful set, nome do workload MySQL, namespace default, pod 1 apenas, e a gente vai seguir nessa parte, tudo bem? Então a configuração bem direta, bem simples, via console nesse caso, para que funcione. E na parte aqui de variáveis, a gente vai setar essa senha aqui, por exemplo. Lembrando que a senha é um exemplo diferente, tá? Então tome cuidado com isso para não armazenar algo incorreto, para depois perder o acesso ou coisa assim. E a gente segue nessa parte, tá legal? Porta 3306, não pode esquecer disso também, uma parte bem importante. E a gente vai continuar para a compra do Elastic Load Balancer. Isso é importante porque, novamente, quando a gente fala de uma solução de container, a gente está falando basicamente de uma solução tradicional de arquitetura. Eu tenho Security Group, eu tenho VPC, eu tenho um balanceador de carga, eu tenho uma ideia de elasticidade. Então a ideia aqui é só complementar isso para que a solução seja permitida nos moldes que a gente conhece, como boas práticas, com Well Architected Framework e tudo mais. Tudo bem? Características do balanceador, shared também em Singapura, mesmo VPC, novo Elastic IP, dinâmico BGP, largura por tráfego aqui, 5 GB também. E aí seguimos na construção desse recurso, tudo bem? A gente vai criar esse WordPress então, a gente vai criar esse workload, e aí ele vai entrar na etapa aqui de deployment também, certo? Seguindo aqui, a gente vai ver que as configurações estão sendo setadas. Então a gente tem aqui a parte do database host que a gente colocou, então 3306 do MySQL, o DB-user é o root, a senha que a gente tinha colocado, o DBName WordPress, que a gente também tinha setado nesse caso. E a gente vai começar a configurar e adicionar essas soluções. Então aqui novamente o Load Balancer, que a gente tinha mencionado. Lembrando que também existe a questão de comunicação dentro da própria VPC, a parte de tabela de rotas e tudo, mas que a gente já conhece como isso funciona também, tá legal? Então não esqueçam dessas partes, caso aconteça algum troubleshooting ou alguma coisa eventual aí durante o próprio exercício. Muito bem. Seguimos aqui, a gente vai criar também um file system para esse recurso. Essa é uma parte bem curiosa porque na prática, quando a gente fala de container, o armazenamento do próprio container em si ele acaba sendo efêmero, né? Quando o armazenamento ele está junto do recurso e o recurso morre, a informação vai embora também. Então a recomendação é que a gente tenha, por exemplo, o próprio uso do OBS ou um file system ou um disco de outro recurso que possa servir como armazenamento de longo prazo para que essa informação não seja perdida. Então essa pode ser uma alternativa aqui também para a gente trabalhar nesse serviço. Tudo bem? Seguindo aqui, criando volume e tudo mais dentro do ESFS que a gente tinha colocado, tá legal? Para a parte novamente de persistência aqui. E aí nós seguimos para a próxima parte, tudo bem? Então isso daqui é mais a finalização do próprio recurso, né? Da visualização do WordPress que nós tínhamos feito e tudo mais. E aqui na parte 2 a gente vai começar a preparar a migração. Para preparar a migração, claro, a gente precisa saber se o recurso está criado e se eu vou ter um recurso de destino que eu preciso criar, ou que ele vai ser criado nesse caso. Como a gente tem o Velero nesse momento, a gente vai fazer o backup dele a partir desse cluster. Então a gente vai fazer com esses comandos aqui o próprio backup desse serviço, desse container que a gente acabou de criar, dentro da solução do CCE. Depois disso vem a etapa de restauração, tá legal? Lembra que na etapa de restauração eu tenho que ter um target, e aí cuidado novamente, né? A gente tem que usar esse nomezinho aqui, ó, CCE Target, como cluster name de destino, para que novamente o exercício verifique que tudo isso foi feito corretamente. Então,
A gente vai restaurar ele aqui na mesma região, Singapura nesse caso, mesma cluster version, mesma quantidade de nodes, mesma quantidade de master nodes aqui também, mesma VPC, mesma subnet, ou seja, tudo está basicamente igual nesse sentido, para que a migração ela aconteça e novamente a gente consiga verificar o que foi criado e como foi criado nesse caso. Tá legal? Seguindo aqui novamente a parte de solução que a gente está colocando, a paper use, especificação general purpose, o tamanho da instância, o sistema operacional aqui, o Elastic IP Auto Create, a parte de tráfego também setada para 5 GB aqui, então bem tranquilo. E todo o restante a gente vai manter com os mesmos parâmetros anteriores dentro desse node. Tá legal? Então, as características de instância que a gente já tinha feito lá atrás. A parte final é simplesmente a gente verificar quando e como isso aqui está finalizado. Tudo bem? Então a parte aqui significa que eu vou fazer a etapa de migração final. A gente vai verificar todos esses passos aqui, seguir e tudo mais. E no final eu tenho que ver justamente no console se aquele recurso de migração, se a solução do SAP é sempre nesse outro pedaço da minha arquitetura e a aplicação está adequada também. Tá legal? Normalmente, isso aqui pode levar um pouco de tempo, principalmente pelos passos anteriores, não pelo passo da migração, né? Para o passo em si de configurar o recurso, né? De criar essa solução, verificar todos esses comandos e passos e tudo mais. E claro que tem esse desviozinho da própria latência do exercício que a gente está fazendo. Então, fiquem tranquilos, esse é um laboratório, como a gente coloca ali, que dele dura um pouco mais de tempo mesmo, tá bom? Então, na hora do exercício, na hora da certificação, por exemplo, a gente vai ter que tomar um pouco de atenção a isso. Mas não é nada difícil e eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso também. Perfeito? Eu vejo vocês na próxima, então, para falar de mais outro exercício, outro laboratório destrinchado aqui, e para a gente continuar com a nossa série de vídeos. Muito obrigado!